Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve Assessoria, e hoje a gente vai tentar explicar para vocês um pouco do que é ser assessor de imprensa. A gente já fez um vídeo dizendo o que é ser jornalista, já falou sobre vários temas ligados à comunicação, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o que é ser assessor de imprensa. Se a gente tiver que definir numa frase, a gente pode dizer que ser assessor de imprensa é ser um jornalista levado às últimas consequências. Por que a gente diz isso? Eu vou tentar explicar para vocês estabelecendo uma comparação. Por exemplo, o jornalista chega na redação de um jornal, de uma revista, de um blog, em qualquer redação, TV, rádio, e o chefe de reportagem chega para ele e fala assim: olha, você precisa ir em tal lugar que vai ter uma coletiva de imprensa falando sobre assunto A, B ou C, ou você precisa ir ver as consequências da enchente no bairro XYZ, eu preciso ir na delegacia, ver o que aconteceu com quem foi preso e assim sucessivamente. Ou seja, o jornalista chega, tem uma pauta definida, ele vai entrevistar tal pessoa, falar sobre tal assunto, escrever ou gravar ou passar um vídeo de tantos minutos ou escrever tantas linhas, mas já está pré-definido o que ele tem que fazer. Quando você é um assessor de imprensa, você tem que começar do zero. Você precisa primeiro entender o seu cliente fortemente, entender o que ele gostaria de falar, para quem ele gostaria de falar e, principalmente, aonde você vai encontrar pertinência editorial para transformar aquele assunto do seu cliente numa notícia, seja para rádio, TV, jornal, revista, site, blog e etc. Então, por que eu falo que ser assessor de imprensa é ser um jornalista levado às últimas consequências? Porque se ele não souber o que é pauta para quem, ele nunca vai conseguir, como se dizem agora, emplacar matérias sobre o seu cliente. Portanto, não vai ter sucesso na sua tarefa principal, que é fazer notícia sobre aquele cliente. Vale lembrar que, como assessor de imprensa, ele vai ter que ter uma noção precisa daquilo que eventualmente é uma coisa corriqueira para a empresa, mas que pode ser transformada numa notícia. Por quê? Porque aquilo que aquela empresa conseguiu resolver pode servir, inclusive, para que outras empresas tomem como exemplo e passem a utilizar aquela solução, vamos dizer assim. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, que a gente fazia assessoria para uma empresa chamada Labo, ela fazia computadores. E eu lembro que a gente sempre insistia em fazer matéria sobre os lançamentos de alguns computadores, com tantos bytes de memória, com a capacidade RAM e tal, com todas as características técnicas do computador. E aquilo era uma coisa que não tinha muito apelo junto aos veículos, ainda que fossem da área de tecnologia. Quando a gente começou a entender que o que as pessoas precisavam eram exemplos de soluções para os seus próprios problemas, as matérias começaram a sair mais facilmente. Por exemplo, ao invés da gente fazer o lançamento de um mega computador, era mais fácil a gente fazer uma matéria sobre uma mega utilização daquele computador rodando um software, por exemplo, para medir o teor de sacarose da cana-de-açúcar. Vocês entendem? Então, é preciso que a gente tenha profundidade naquilo que a gente vai fazer e entender profundamente qual é o universo deste cliente e que tipo de problema, por exemplo, que ele resolve. Sempre que a gente se fizer essa pergunta, que tipo de problema meu cliente resolve, a gente está pensando numa pauta, porque a solução encontrada por ele pode servir para outras pessoas também. E assim sucessivamente. Muitas vezes o seu cliente é um advogado que acabou desenvolvendo uma técnica extremamente interessante
para prevenção de ações trabalhistas. Se você conseguir desenvolver um artigo sobre essa temática e, por exemplo, colocar esse artigo desse cliente nas principais colunas de opinião, falando, por exemplo, da importância da prevenção na justiça do trabalho, você vai estar indiretamente promovendo o seu cliente, falando sobre esse assunto da justiça do trabalho e do principal produto à venda dele, que é exatamente a prevenção de ações trabalhistas dentro do universo das empresas. E você vai estar dando uma contribuição muito importante para os veículos de comunicação, que vão poder compartilhar em suas páginas artigos falando dessa expertise que pode beneficiar um monte de empresas que, se utilizando daquelas técnicas de prevenção, vão evitar muitas ações trabalhistas. Então, ser assessor de imprensa é ser um jornalista levado às últimas consequências. Eu vou repetir, porque ele precisa ter aquilo na veia, ele precisa ter, assim, olho para enxergar o que ninguém viu, que é para exatamente ele poder transformar em notícia aquilo que poderia ser uma mera propaganda, caso não tivesse o apelo do serviço, o apelo da solução, o apelo do desenvolvimento tecnológico, o apelo da economia, por exemplo, de materiais através do emprego de uma nova tecnologia. Tudo isso tem que estar na ponta da língua do assessor. Ele tem que se informar sobre tudo, ele tem que ler tudo. Ele tem que todos os dias, antes de começar o trabalho, dar uma varredura no universo de atuação do seu cliente. Saber quais são as revistas especializadas do seu cliente, o que elas estão publicando, quais são os blogs que estão falando a respeito daquele tema. Por quê? Porque através dessa leitura e através desse contato com essas mídias é que o jornalista / assessor de imprensa vai conseguir dar visibilidade para o seu cliente e para as soluções desenvolvidas por ele, que às vezes não fazem parte do universo comum das pessoas. Tem empresa que, de tanto fazer uma coisa, acha que aquilo é comum, acha que aquilo é rotineiro. Eu lembro uma vez, a gente tinha um cliente que desenvolvia automação, projetos de automação, fabricava inversores de frequência, controladores de velocidade. E teve um cliente que procurou por eles, que era uma indústria gráfica, cuja máquina estava perdendo a produtividade, uma máquina impressora. Eles desenvolveram uma automação para essa máquina impressora e criaram um desenvolvimento tecnológico para que ela produzisse mais e com mais qualidade. E isso foi visto pela assessoria de imprensa como um novo serviço para colocar no mercado, que esta empresa estava desenvolvendo uma plataforma específica para máquinas gráficas como forma de aumentar a produtividade em indústria gráfica. Lógico que isso não foi publicado no Estadão, mas em compensação, todas as revistas especializadas em tecnologia gráfica que circulam no meio gráfico se interessaram pela pauta e publicaram a matéria. E isso gerou para o cliente uma visibilidade muito grande no mercado de atuação que era interessante para ele e para onde ele tinha produto dedicado. Eu acho que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o dia a dia da profissão de assessor de imprensa, eu gostaria que vocês escrevessem aqui nesse e-mail que aparece embaixo. E, obviamente, né, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês curtissem o vídeo. E eu já vou adiantar para vocês que na próxima semana a gente vai falar especificamente sobre o trabalho de assessoria de imprensa dentro do universo das entidades de classe. Por quê? Porque uma entidade de classe é totalmente diferente de uma empresa, que é totalmente diferente de um profissional liberal. Então, semana que vem a gente vai detalhar um pouco mais para vocês assessoria de imprensa dentro do contexto de entidades de classe, patronais ou de pessoas físicas. Então eu espero vocês semana que vem e tô contando com a inscrição de vocês. Muito obrigada e até lá!